E se o Lula está triste, eu estou feliz, meus amigos, né? Esse tem que ser um lema de todos nós, porque Lula começa a ter aí uma preocupação séria com a questão da anistia, tá? Vejam só. E o risco, segundo Lula, é exatamente a extrema-direita que ainda tem muita força, né? Bom, se é extrema e tem muita força, significa que tem apoio popular. Então, nós somos uma nação de extremista e ele está fora do eixo. Alguma coisa não encaixa na retórica de Luiz Inácio. Lula cita risco do Congresso aprovar a anistia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira sobre o risco do Congresso Nacional aprovar uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Para o petista, a extrema-direita segue com força no parlamento. Vejam só, a declaração ocorreu durante uma roda de conversa com comunicadores. Já falou roda de conversa, eu já dou 2 passos para trás, né? Tipo falar estadunidense, né? E coisa, como é que é? Empoderamento, você tem certas palavras que você já se identifica no ambiente que está chegando, né? Falou roda de conversa, é uma delas. E você, conhece algum outro termo que te dá arrepios quando ouve, porque você já sabe o que está vindo ali? Deixa o comentário aí. A declaração ocorreu durante uma roda de conversa com comunicadores e ativistas do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Ou seja, ele estava falando para a militância, tá, pessoal? Vamos traduzir aqui. O bate-papo foi transmitido nos perfis de Lula nas redes sociais. Abre aspas aqui para Lula. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. Corremos o risco da anistia. Porque o Congresso, vocês sabem, não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo, aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda, disse Lula. Ou seja, primeira coisa, pessoal, eu tenho certeza que tem muitos aqui de nós, eu vim da periferia, tá? Vim do morrão da Vila Brasilândia, diga-se de passagem. Tenho certeza que muitos amigos aqui ainda moram na periferia, e você mora na periferia? Diz aí, pessoal, será que você, então, é um peixe fora d'água? E ao mesmo tempo que ele elogia o Congresso, ele fala, não, porque o Congresso aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força. Então tem alguma coisa fora do eixo, porque nós estamos praticamente já há 2 meses de começar tudo pensando em campanha eleitoral. O ano que vem o Congresso será todo baseado em campanha eleitoral. E nenhum deputado que queira se reeleger ou esteja preocupado com o voto vai entrar em pautas polêmicas que possa o prejudicar junto ao seu eleitorado. Essa é a leitura padrão, essa é a leitura básica que a gente tem que... Então, ou os deputados estão completamente fora de sintonia com o que a maior parte do eleitorado quer, ou o Lula está com conversa. É um dos dois. Não tem aqui um meio termo em cima disso. Tá? Lula reforçou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ser contra qualquer proposta de anistia aos envolvidos na depredação na Praça dos Três Poderes. Ah, agora é depredação. Não é mais tentativa de golpe. E mais do que isso, pessoal. Se é depredação... Olha só como é que... Quando você fica preso em narrativas e não aos fatos, e não à realidade, você começa a se enrolar sozinho. Se é depredação na Praça dos Três Poderes e não é tentativa de golpe, as penas que estão sendo aplicadas dentro do STF a essas pessoas são completamente fora de proporcionalidade. E aí a gente vai casar com uma outra situação mais absurda ainda, porque dentro dessa questão envolvendo a anistia, a Folha de São Paulo publicou nas últimas horas de que o STF mandou um recado para o Senado, para o Davi Alcolumbre. Olha, você teria sido aí liberado, tá? O Alcolumbre teria sido liberado para tratar sobre redução de pena aos envolvidos agora na chamada depredação do 8 de janeiro, mas não anistia. Então percebem como tudo vira acordinho no Brasil? Tudo é por conveniência política e nós estamos falando de vida das pessoas que estão sendo destruídas? E que isso, eu nunca fui um militante, tá? Na causa da anistia anteriormente, porque isso estava sendo utilizado para o jogo político de ambos os lados e as verdadeiras vítimas estavam ficando de lado. Mas agora, pessoal, fica claro, com a pauta da anistia ganhando força e uma força verdadeira pela pauta em si, e não somente pelo jogo político, que isso
está tirando o sono de muita gente em Brasília. E mais, porque a anistia, como tem sido dita, é irrestrita, aplicada a todos. E isso poderia, inclusive, melar o julgamento aí que envolve o Jair Bolsonaro. Tá? Aí existem diversos cálculos, né? Hoje eu estive pela manhã, no show da manhã, lá no Fio Diário, com o Dárcio, e o vereador Dárcio, de Vitória do Espírito Santo, ele falou que muitas vezes a direita entrega estratégias, isso acaba prejudicando, e eu concordo plenamente com ele. Mas será que isso está sendo visto como uma possibilidade de criar mais um fator impopular para o STF e o TSE envolvendo a candidatura de Jair Bolsonaro? É algo a se ver, né? Mas há também quem está colocando a figura do próprio Tarcísio de Freitas como um mediador por um interesse maior. Ontem, o Tarcísio de Freitas ele foi ali celebrado, tá, por alguns deputados, liderança, principalmente a liderança do Republicanos, que é o partido dele, justamente por ele estar encabeçando esse esforço em favor da anistia. Só que agora entra a minha análise nesse ponto. O Tarcísio não estaria fazendo isso de maneira clara, pensando necessariamente na anistia ou em Jair Bolsonaro, mas em tentar mandar um sinal positivo por parte do Congresso, ou seja, algo está sendo feito dentro do Brasil para o governo dos Estados Unidos, ou seja, para Donald Trump, e tentar, né, melhorar a relação bilateral entre os países e até mesmo a questão tarifária. Só que o grande problema que nós temos aqui, nesse ponto, é de que isso não estaria vindo do governo e nem do judiciário. E o próprio STF já teria mandado alguns recados informais de que se a anistia for aprovada, eles vão declarar inconstitucional, o que também não faz sentido algum, né? O ponto é que o STF virou um tribunal político, né? Transformaram um organismo da República Brasileira extremamente importante, que é o Supremo Tribunal Federal, em um aparato fora das suas competências, que atua com interesses políticos e não para guardar a Constituição, e utiliza a Constituição ao bel prazer em cima disso. Só que aí nós teríamos um problema muito grande. E percebam, pessoal, que a coisa vai afunilando cada vez mais. Porque se o STF toma essa decisão, isso vai gerar, ainda nas portas de um ano eleitoral e no meio de um julgamento controverso, e do que está sendo revelado nas comissões do Senado, a Comissão de Segurança Pública, né, do Senado, que o senador Flávio Bolsonaro está encabeçando e presidindo as sessões, onde Eduardo Tagliaferro está falando nos últimos dias, isso pode gerar um embate ainda maior entre o Senado, e aqui eu não estou falando do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o STF, e pode ficar insustentável para o próprio Davi Alcolumbre. Agora, o que pode sair desse molho, eu não vou aqui, né, fazer acabou tudo, agora já era, Xandão emparedado, esse tipo de coisa. Não, de maneira alguma. Mas isso vai cada vez mais deteriorar, tá, a relação entre os poderes e num ano eleitoral vai tornar insustentável, tá, o murismo de muita gente dentro de Brasília. A situação vai ficando cada vez mais complexa e o governo Lula está ficando cada vez mais abandonado, tanto internamente quanto externamente. E talvez muitos de vocês possam estranhar. Nossa, mas Pega Vox trata mais de geopolítica e está trazendo esse ponto? Exatamente, porque a pauta da anistia ela está ligada nas relações exteriores do Brasil, diretamente ligado a uma tentativa de dar uma sinalização para o Donald Trump, ao mesmo tempo que o Foro de São Paulo está sendo cada vez mais cercado e cerceado dos seus poderes pelo Marco Rubio, como nós estamos apontando aqui nesses boletins de crise, e o governo federal, ou seja, o governo Lula, eles estão cada vez mais amarrados a Nicolás Maduro, a Cuba, Daniel Ortega e a Gustavo Petro. Então, assim, o jogo do xadrez 530D, nesse caso, que o Lula está jogando aqui na América Latina, vai ficando cada vez mais complexo e parece que o Congresso, primeiro, para salvar a sua pele, visando eleições também, está começando a se mexer. E, obviamente, aqui eu estou falando, né, mais ali da ala do centro. Vamos ver aonde tudo isso vai parar, pessoal. Agora, eu só não sei se para o governo americano isso será o suficiente.
Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.